Amém? O tema hoje é coragem para recomeçar. A intenção nesta noite é que daqui a alguns minutos, quando nós formos encerrar esse culto, que você seja fortalecido, renovado, encorajado a perseverar, a persistir, a caminhar, né, para a glória de Deus, né? Então, que o Senhor seja glorificado na tua vida. Amados, nós vivemos tempos, né, sombrios, e há meses aí já nessa situação que todos sabemos, complicadíssima. Mas, essa semana em específico, percebi uma coisa. Algumas pessoas, inclusive eu, todos nós que acompanhamos essa trajetória do vírus, né, no mundo, chegando até nós, começamos aí pela TV, pelas redes sociais, ver que veio da China, alcançou alguns outros países, na Europa, Itália, Espanha, França, chegou nos Estados Unidos, chegou em alguns outros países, chegou no Brasil. E até então a gente vendo números e números, quando de repente, agora nesse último mês, esses números ganharam rostos familiares. Talvez você que antes só via no noticiário pessoas que você não conhecia, testemunhos de pessoas que você não conhecia, por mais que nós nos entristecemos, aquilo não nos afetou diretamente, porque talvez você não conhecia ninguém que tinha sido contaminado com essa doença, ou até mesmo que tivesse morrido por conta dessa doença. Mas, nessas últimas semanas, a maioria de nós fomos informados e vemos pessoas que nós conhecíamos de perto ou de longe, que foram contaminadas, outras que perderam a sua vida, e dessa maneira nós ficamos aterrorizados, porque entendemos que chegou até nós. É como se nós estivéssemos em um cerco, né, onde nós víamos o inimigo rondando, alcançando, e agora parece que ele está à nossa porta, né? Algumas pessoas agem ainda de maneira irresponsável, algumas pessoas ainda não percebem o risco, mas muitas pessoas estão temerosas. E então nós ficamos pensando, como será, até quando, ou como será essa retomada, como será esse novo normal, como se tem dito aí, nós não sabemos. Mas o que não pode acontecer conosco é enfraquecer a nossa fé nesta hora. Irmãos, neste momento, pessoas podem perder o emprego, pessoas podem até perder a própria empresa, ela pode, por um tempo, perder a sua liberdade, mas algo que nós não podemos perder é a nossa fé. Que a partir do momento que nós retrocedemos naquilo que cremos, nós já estamos mortos, nós já estamos entregues. Então, por isso que essa palavra, essa noite, é para que o Senhor venha restaurar a sua fé, as suas esperanças e a sua força, porque Deus é conosco. Por isso que nós não vamos fugir, nós não vamos nos esconder, nós vamos encarar a realidade, porque o Senhor conta conosco. E eu quero começar lendo um texto com você, meditando nessa palavra, lá em 2 Timóteo, no capítulo 1. 2 Timóteo, no capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo 3. Certo? Então, dias de encorajamento. O apóstolo Paulo, ele está preso. E aqui ele não vai mais ver o seu discípulo. Ele sabe que está para morrer, ele está prestes a morrer. E Timóteo, que era seu discípulo, que foi gerado ali pelo apóstolo Paulo, ele começa a sentir esse desamparo, porque o líder, o mestre, o pai espiritual, ministerial dele ali, agora já está preso, está velho, prestes a morrer. E Timóteo tem um desafio de uma igreja difícil, né, para lidar. E agora, como farei sem mentoria? Como farei sem
o apóstolo Paulo me orientando. Então, o apóstolo Paulo, ali naqueles últimos esforços que ele tem, último vigor, ele dá uma palavra de incentivo e encorajamento, não só para Timóteo, mas também para a igreja. E agora, igreja, é o momento que nós temos que pegar firme, sermos encorajados, porque Deus é conosco. Então, Paulo começa assim, capítulo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Ele diz: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Só para você aqui, contextualizarmos e trazermos isso para perto de nós, Paulo está dizendo: eu estou com saudade, eu quero te ver, há muito tempo eu não te vejo, choro por você, choro de saudade, oro pela tua vida e espero poder te ver. Assim, muitos de nós estamos sem ver os irmãos, sem ver parentes, aguardando essa oportunidade de nos encontrarmos. Versículo 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Antes de seguirmos aqui, o apóstolo Paulo, ele fala do histórico dele. Ele fala do histórico dele de fé. E mesmo Timóteo ainda, jovem, ele diz: eu conheço também a sua história. Conheço a tua avó era firme na fé. Conheço a tua mãe, que também era firme na fé. E você me convenceu, Timóteo, que você também é firme e a tua fé não é fingida. Porque quando nós caminhamos com as pessoas, quando nós discipulamos, quando nós caminhamos com pessoas, nós percebemos quando a pessoa é firme na fé ou ela é fingida. O que significa fingida? Ela acha que ela se esforça para ser, mas ela não é. Por quê? Ela não convenceu. Porque ela ainda é inconstante, porque ela ainda não consegue permanecer o mesmo discurso, a mesma posição, a mesma palavra. Dependendo da situação, da circunstância, ela pula fora. Ela muda ali o posicionamento dela. Uma pessoa firme na fé, ela é firme até o fim, crendo naquilo que o Senhor a colocou. Então, Paulo fala assim: Timóteo, você já me convenceu que a tua fé é verdadeira. E ele fala assim: e eu mesmo impus as mãos sobre você, e o dom de Deus veio sobre você. E ele fala: conserve isso. Num tempo de tribulação, num tempo de dificuldade, é necessário que seja conservado em nós a fé e o dom que foi colocado sobre nós. Então, o versículo 7, ele diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia! O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu tenho saudade, eu sei que você vive uma fé verdadeira, e talvez eu nem venha te encontrar mais, mas o que você tem, o que você recebeu, o que Deus te deu é o suficiente para você vencer, avançar e conquistar. Porque o Espírito que está sobre você, ele te capacita para isso. Queridos, nós precisamos entender que o Espírito de Deus nos capacita para passarmos por esse período agora, permanecemos. E ele fala assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, nós não somos covardes, nós somos corajosos por nós mesmos? Não, pelo Espírito de Deus que está em nós. E esse Espírito é um Espírito de poder, esse é um Espírito de amor, e é um Espírito de equilíbrio. Poder, porque nós somos capacitados por Deus. Amor, porque apesar de toda essa situação, nós ainda conseguimos pensar no outro, preocupar com o outro. E equilíbrio, porque nós não precisamos entrar em desespero, porque Deus está no controle de todas as coisas. O Espírito que nos capacita. E eu quero fazer uma breve menção sobre o que seria esse Espírito.
que espírito é esse que está sobre nós e como que nós podemos agir de acordo com esse espírito que está em nós. E ele fala aqui 3 princípios, né, ou 3 ações que esse espírito em nós, ele nos capacita a alcançar e fazer. Quem seria, então? Que espírito é esse? Espírito de poder, espírito de amor, espírito de equilíbrio. E sabendo quem é esse espírito, onde que eu posso, então, acessá-lo para viver os benefícios desses atributos aqui? Então, olha só, quem é o espírito de poder? O espírito de poder, eu quero falar que a Trindade, ela está se manifestando, ela se manifesta na nossa vida. Quem é poderoso? Quem é na Bíblia o Todo-Poderoso? Quando a Bíblia fala do Antigo ao Novo Testamento, quem é aquele que detém todo o poder? É o nosso Deus Todo-Poderoso. É o Senhor Deus, o Deus Pai. Nós temos, né, relatos de ações sobrenaturais, de demonstração de poder. Na criação, quando Deus nos gera, né, diz a palavra lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A Trindade está presente e a Trindade, ela é ali soprada, ela sopra em nós o fôlego de vida. E originalmente nós já recebemos esse poder, esse amor e esse equilíbrio. Precisamos agora resgatá-lo e fortalecer isso na palavra. Quando Deus chama o povo lá do Egito para libertá-lo, e ali há um domínio muito poderoso que era o Egito e os deuses do Egito. Deus, ele mostra para Faraó e todo o Egito que cria naqueles deuses que ele era muito mais poderoso. E nas 10 pragas, Deus, ele mostra que ele é mais poderoso do que todos os deuses do Egito. Seja qual fosse, né? E sabemos que cada uma das pragas era uma divindade adorada pelos egípcios, desde o rio Nilo, que se converteu em sangue, desde as pragas das rãs, da escuridão da noite, né? Que um dos principais e mais poderosos deuses que eles adoravam era o Deus Sol. E ali o Senhor fez com que escurecesse, as trevas eram tão densas que se podia tocar, porque Deus, ele é maior e mais poderoso de qualquer outro Deus. E ele também demonstra o seu poder, abrindo o mar vermelho, fazendo com que o povo passasse a pés secos. Deus, ele é poderoso, e o poder de Deus está em nós. Paulo, ele fala, olha, Deus, ele não deu espírito de covardia, mas de poder. Mas pastor, como que é esse poder? Esse poder é o poder de colocar as mãos e sair poder de mim, igual estava em Jesus. Como que eu faço para acessar esse poder? Esse poder está na palavra de Deus. Por isso que eu quero dizer para vocês que me ouvem, me assistem agora. Agora é tempo de voltarmos para a palavra de Deus, de pegarmos firmes, porque é na palavra que nós vamos ter a nossa fé renovada. E eu quero ler um texto para você que está em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, onde o próprio apóstolo Paulo, ele diz aonde se manifesta o poder de Deus, de que maneira o poder de Deus ele pode se manifestar na nossa vida. Romanos 1,16 ele fala, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é poder de Deus para a salvação. Agora, quando eu falo o evangelho, você pensa, então é a Bíblia, o livro. Então você pega e abre. Agora eu vou deixar a Bíblia aberta lá em Romanos 1,16, porque a palavra de Deus é poder. Não, a palavra de Deus é Cristo, é o evangelho que foi revelado, o manifesto, Cristo que venceu a morte. Ele é poderoso, ele é poderoso. E eu quero voltar para 2 Timóteo, agora a partir do capítulo 8, para você ter uma ideia, o poder que Deus ele concede a nós. E ele vai falar de novo. Lá em Romanos, Paulo fala, não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para o quê? Para a salvação. Aqui no versículo 8 ele fala, porque não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro do Senhor. Mas suporte comigo os meus testemunhos
pelo evangelho segundo o poder de Deus. A mesma palavra. Igreja, agora é tempo de pregar o evangelho. Agora é tempo de você falar para o seu vizinho, seja por WhatsApp, seja por telefone, seja gritando do lado do muro, dizendo: olha, não tenha medo, porque Deus é poderoso e Ele salva, e o evangelho traz salvação em Cristo Jesus. E olha o versículo 9, que nos salvou e nos chamou como uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa de sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. E eu vou ler o versículo 10. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Escute isso, igreja. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do evangelho. Imortalidade. O apóstolo Paulo está falando, o evangelho, a palavra de Deus é poderosa, e Deus se manifesta através da sua palavra, e ela traz imortalidade. Você não precisa ter medo da morte, porque em Cristo Jesus nós somos imortais. E o corpo físico que perece, ele não se compara com o corpo espiritual, que glorificado estará eternamente na presença de Deus. Então, que espírito de poder é esse? Onde eu posso acessá-lo? Na palavra. Mas então, e esse espírito de amor? O que é esse espírito de amor? Quem é que amou o mundo? Quem amou? Deus amou. Mas quem é a expressão viva do amor de Deus? O Filho. Deus amou. O Filho é o amor expresso. Então Jesus, ele deu sua vida por nós. O Espírito de Jesus, ele habita em nós. E como que eu posso ter acesso a esse Espírito de amor? A palavra. João 1:1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, espírito de poder, ele está falando o poder de Deus que habita na palavra. E o espírito de amor, que é Jesus, que é a própria palavra. Então, o amor que nós temos, que Paulo ele declara que nós temos, ele se manifesta através de Jesus Cristo. Quando nós pregamos, quando nós amamos, quando nós cuidamos de alguém, este amor está em nós. E o terceiro que ele fala é espírito de equilíbrio. Então, se o espírito de poder é Deus, Deus Pai, o espírito de amor é Jesus Cristo, Filho, quem é o espírito de equilíbrio? O próprio Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos orienta. O Espírito Santo é que quando nós precisamos tomar uma decisão, quando nós estamos passando por uma situação complicada, Ele nos traz paz, Ele nos traz ao centro, Ele nos traz a consciência do que é certo, do tempo e do modo que nós devemos agir. Em Hebreus, o autor ele escreve no capítulo 4, versículo 12, e eu quero aqui até fazer menção sobre a palavra que nós recebemos ontem aqui no culto. Natalino pregou aqui uma palavra tremenda, e eu quero te incentivar, né? Depois está lá ainda postado, e depois será colocado também no YouTube. Vai lá e assiste a pregação sobre dominar a alma. E uma das ferramentas para você dominar a alma é você treinar o teu espírito para que ele esteja fortalecido e que a alma seja controlada e dominada. Olha só o que Hebreus diz no capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada de qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quem é o espírito de equilíbrio? O Espírito Santo de Deus. E que na palavra ele se manifesta e traz sobriedade,
controle sobre tudo que nós precisamos. Nós estamos com raivas, nós estamos com medo, nós estamos inseguros. O que fazer? Antes de pensarmos em fazer qualquer loucura, o Espírito Santo, ele vem com uma palavra serena. Ele separa o que é emoção do que é razão. E ele fala que a palavra, ela penetra, ela divide espírito e alma. Então nós temos que discernir o que é espiritual, o que é emocional, o que é carnal. E quem nos capacita a isso é o Espírito Santo. Por isso, igreja, eu convido você a acessar aquilo que Deus colocou em nós. Espírito de poder, espírito de amor e espírito de equilíbrio através da palavra de Deus. Agora não é tempo de discurso motivacional. Agora você não precisa de um coach, talvez nem precise de um psicólogo. O que você precisa é da palavra de Deus na tua vida, sendo manifestada, sendo vivida. E quando nós entendemos e vivemos aquilo que a palavra nos ensina, nós temos coragem. Porque o povo mais corajoso da face da terra é o cristão, é o crente. O crente de verdade, que não tem a sua fé fingida, ele não nega a sua fé, mesmo diante da morte. O crente de verdade, ele não abandona a obra. O crente de verdade, ele não tem medo de se doar para o reino, para a obra, para Deus, porque ele não vive uma fé fingida, porque aquele que caminha com Cristo é corajoso, corajoso. Por isso que eu quero falar e ensinar para você essa noite sobre coragem. E olha só o que diz a palavra lá em Atos, no capítulo 4, versículo 13. Olha o que representa, o que faz, o que gera na vida de alguém caminhar com Cristo. Os apóstolos, eles pregavam, eles eram eloquentes, eles eram ousados, e eles estavam ali diante do sinédrio, estavam ali diante da multidão, e eles pregavam o evangelho de maneira poderosa, corajosa. Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia subido junto ao Pai. E agora, a expressão da igreja naquele momento, somente através dos apóstolos. E olha só, o relato das pessoas que viam os apóstolos, como eles se comportavam. Atos capítulo 4, versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João. Olha só, o que eles viram? A coragem de Pedro e de João. E percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Querido, olha que tremendo. Paulo, ele declara para Timóteo: não tenha medo. Deus não colocou espírito de covardia. Qual que é o contrário do covarde? Qual é o oposto do covarde? O corajoso. E aí ele fala: seja corajoso, tenha coragem. E onde está essa coragem? Onde nós nos revestimos dessa coragem? Na palavra de Deus, que nos manifesta a respeito do Pai, do Filho e do Espírito. E aí os apóstolos, eles pregavam com coragem. E as pessoas diziam: estes andaram com Cristo, porque são corajosos. Tem pessoas que se acovardam diante da situação do perigo. Tem pessoas que na hora do conflito, na hora de entregar, na hora de dar o seu melhor, elas dão para trás, como diz o ditado popular. Tem pessoas que falam assim: estou contigo, estamos juntos, olha, vamos até o fim. Mas na hora que vem a perseguição, na hora que vem a dificuldade, eles saem fora. Sabe por quê? São covardes. Deus não conquista com covardes. Já conhecemos a história de Gideão, que Deus dá uma orientação para ele e fala: faz um teste. E daqueles milhares que eles tinham, sobram 300. E ele fala: esses são os corajosos, e com esses você conquistará, você vencerá. Irmãos,
Você, querido, deixa eu te dar um conselho nessa noite. Deixa eu dar um conselho para você. Você que está se sentindo sozinho, você que está se sentindo abandonado, você que está se sentindo isolado, você percebe que as pessoas se afastaram de você. Você não precisa de muita gente, você só precisa estar perto daqueles que permanecem firme caminhando com Cristo, que são corajosos, que não se acovardaram, que estão dispostos a dar a vida pelo Evangelho. Por quê? Porque esses andam com Cristo. E assim reconheciam as pessoas. Vendo a coragem deles, dizia: estes caminham com Jesus, caminharam com Jesus. E a nossa caminhada com Cristo, ela nos endurece, ela nos amadurece, porque nós apanhamos, nós somos perseguidos, somos caluniados, mas nós permanecemos, porque Cristo também passou por isso. E lamento dizer que tem pessoas que não suportam crítica, pessoas que não suportam a palavra, e a Bíblia mesmo diz que chegaria o tempo onde as pessoas não suportariam a palavra, onde eles sentiriam coceira no ouvido, e eles iam procurar para si mestres, ou seja, que falasse aquilo que eles desejam ouvir. E eu digo, onde é que está o mestre agora? Onde estão os mestres agora? Onde estão aqueles que falavam e falavam? Mas aqueles que são corajosos, que caminham com Cristo, permanecem. E eu convido você para permanecer conosco. Nós vamos até o fim juntos. E o fim para nós é o começo de uma nova vida em Cristo Jesus. Então, nós estamos juntos, né? Daniel, Tete, nós estamos juntos, né? Tulhão, nós estamos juntos. Raquel, nós estamos juntos. Cada um de vocês que está nos assistindo, nós estamos juntos. Por quê? Porque nós caminhamos com Cristo e nós não voltamos atrás na nossa palavra. Nós não desistimos, nós vamos até o fim juntos. E se você está junto, se você é discípulo de Jesus, se você é corajoso e corajosa, você coloca aí e fala assim: vamos até o fim. Nós estamos juntos, por quê? Porque nós somos corajosos, e essa coragem vem de Deus. Aleluia. E eu queria aqui, então, encerrar minha introdução e quero, então, entrar na palavra. E a minha esposa estava aqui: você está correndo. É porque agora eu quero entrar na palavra. Aleluia. Somos corajosos. Precisamos ser corajosos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Glória a Deus por isso. Olha só. O vírus vai passar, o desemprego vai passar, a solteirice vai passar, o luto vai passar, e vamos precisar reconstruir. E eu quero te trazer à memória a história de um povo hebreu, que caminhou com Deus, abandonou o Senhor, sofreu o castigo de Deus, e o povo por 70 anos foi cativo na Babilônia. Por 70 anos eles foram prisioneiros. Não foram 3 meses, não foram 5 meses, mas foram 70 anos onde eles foram tirados da sua terra, dos seus costumes, de dentro da sua casa, dos seus familiares, e eles foram levados para um lugar estranho. E lá eles tiveram que conviver. Uma geração inteira morreu na Babilônia. E uma nova geração que nem tinha conhecido ainda a terra santa, né? A terra que Deus havia dado para eles, surge naquele momento. E eles voltam do exílio, depois de 70 anos, para reconstruir a vida. Eu quero dizer para você, temos que suportar o dia mau, temos que suportar a tribulação, mas fique tranquilo, tenha coragem, porque chegará o tempo da reconstrução. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Então, neste momento, muitas pessoas estão sofrendo, não só pelo Covid-19, mas muitas pessoas estão sofrendo psicologicamente. Pessoas estão desgastadas, o número de suicídio tem aumentado, o número das pessoas que têm sofrido com ansiedade tem aumentado. Já morreram nesse período mais pessoas de fome do que com o próprio
o vírus atuando nessas milhões de pessoas que têm morrido. Ou seja, as pessoas estão com medo, empresas, e todo esse caos que você tem vivido aí. E dá para recomeçar? Dá para recomeçar, porque Deus, Ele nos capacita. E eu quero te contar a história. O povo então cativo, lá na Babilônia, foi liberto. Chegou o tempo, Deus traz o povo de volta. Ele traz em etapas, Deus libera em etapas. O primeiro grupo que chegou foi liderado por Esdras. Se você ler o livro de Esdras, que você vai aprender e vai ver o que aconteceu lá. Sugiro para você que leia. Esdras chega na terra devastada, 70 anos já abandonada, e ele tem uma missão: restaurar o altar de Deus. E eu quero te dar aqui o mapa para você saber o que precisa ser restaurado na tua vida a partir de agora. Então Esdras, ele chega com o povo. E se você ler lá os capítulos de Esdras, lá pelo capítulo 10, você vai ver que eles chegam à conclusão. Primeira coisa, restaurar o altar. O altar estava derrubado, o altar tinha sido destruído. E a primeira coisa que tem que ser restaurada na nossa vida para recomeçar é o altar. Não adianta você ter medo e querer viver uma nova vida se o teu altar está fendido, se o seu altar está abandonado, você não tem uma vida de adoração e de comunhão com Deus. Primeira coisa que tem que ser restaurada na vida é o altar. Só que Esdras tem uma dificuldade. Ele encontra o desafio. Por quê? Quando ele volta lá da Babilônia, as pessoas que voltaram com ele já tinham muitos se casado com pessoas que eram da Babilônia. Muitos tinham adquirido matrimônio ali, homens casaram com mulheres da Babilônia e tiveram filhos com ela. E Esdras chega no dia do concerto e fala: precisa resolver isso. Porque o Senhor não aceita casamento misto. O Senhor não aceita que o povo santo separado se misture com os babilônicos, com esse povo aí. Não pode. Irmãos, como que você vai restaurar o altar da tua vida se você ainda tem aliança com o mundo? Se você ainda está preso ainda em vícios? Se você está preso em coisas, se você ainda faz negócio que desagrada a Deus, se você ainda conserva a amizade, não estou dizendo aquela amizade de gentileza, de ser gente boa, não, mas você ainda continua ouvindo pessoas que estão longe do altar, pessoas que blasfemam, pessoas que ficam falando palavras que não dá para repetir, porque ofendem o ouvido de qualquer pessoa sensata. Tem que restaurar o altar. E sabe qual é a palavra para que eles pudessem restaurar o altar? E eu vou ler o versículo de Esdras, no capítulo 10, no versículo 3. Diz assim: façamos agora um acordo diante do nosso Deus, e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei. Ou seja, ele sugere o seguinte para Esdras, vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar as esposas que nós trouxemos da Babilônia e os filhos que nós tivemos com ela, e nós vamos mandar de volta para que nós possamos ser abençoados e a ira do Senhor se afaste de nós. Então Esdras fala assim: assim seja feito. Sabe, querido, como é que faz para você ter a bênção completa? Você abrir mão daquilo que é do mundo e viver exclusivamente para o Senhor. Você não pode ter dois senhores na sua vida. Você não pode ter um relacionamento misto, servir a Deus e servir ao seu próprio desejo, o desejo do seu coração. O primeiro desafio para reconstruir é o nosso coração, é abrir mão daquilo que nos afasta de Deus, para vivermos exclusivamente para o Senhor. Domingo é o dia do Senhor. Ah, mas não, é o dia do Senhor. Eu sei que você está cansado, eu sei que você tem compromissos, mas é o dia do Senhor. Separa o dia para estar com o Senhor na casa, na presença, ter tempo de qualidade com o Senhor. Então Esdras, ele cumpriu sua missão.
ele restaura o altar, eles fazem o sacrifício, e eles purificam e santificam aquele povo que estava misturado. Aí então vem a segunda fase da reconstrução. A segunda fase agora, restaurado o altar, precisa restaurar o templo, aonde ficava o altar. E então eles começam a restaurar. E quem vem com essa missão? Zorobabel e Josué. Eles vêm com a missão de restaurar o templo. E Ageu, que é o profeta, e ele vai orientar o povo, dizendo, vocês têm que se voltar para o Senhor. E Ageu ele vai profetizar justamente, 2 capítulos apenas. Mas qual é o alerta de Ageu? Vocês voltaram, estavam escravos lá na Babilônia, agora vocês voltaram para a terra que o Senhor tinha prometido para vocês. E agora vocês começam a plantar, vocês começam a colher, vocês derrubam a madeira, vocês começam a reconstruir a vida de vocês. Só que Ageu fala assim, mas vocês não estão prosperando. A madeira que vocês colhem não rende, o fruto da terra não brota como vocês esperam, e nada flui. Por quê? Porque Deus travou a tua bênção. Sabe por quê? Porque vocês saíram da Babilônia, vocês estão priorizando a sua casa, mas a casa de Deus vocês se esqueceram. Vocês saíram da prisão, voltaram, Deus libertou vocês, Deus deu condições para vocês reconstruírem, e vocês não estão priorizando a casa de Deus, vocês não estão priorizando o templo de Deus, vocês constroem a casa de vocês, mas a casa do Pai, vocês não fazem nada por ela. Qual que era a dificuldade que Zorobabel e Esdras tinham? O povo não estava dando atenção ao templo. Em Ageu, no capítulo 1, versículo 9, o profeta diz assim, vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Queridos, aqui eu quero trabalhar isso de 2 maneiras. A primeira é dizendo o seguinte, nós fazemos tanto para nós fazemos tanto para a nossa casa, tanto para os nossos sonhos, e nós esquecemos da casa de Deus. Nós nos esquecemos, que a casa de Deus é um lugar importante. É o lugar onde vidas são restauradas, onde vidas são salvas. O próprio Davi, o próprio Salomão, ele se sentiu pressionado. Como que ele poderia ter um castelo tão maravilhoso e Deus não ter uma casa para morar? E naquele tempo ele está falando de um lugar físico, porque Deus se manifestava na Arca da Aliança em um lugar físico. Precisava. E aí, o rei morando, habitando num palácio lindo, E como Davi fala, E o Senhor numa tenda de pano, e eu no palácio todo maravilhoso. Irmãos, se perdeu o amor pela casa e as coisas de Deus. Isso se dá de várias maneiras. Às vezes quando nós vamos trazer uma doação, quando nós vamos abençoar alguém, você compra o de primeira para a sua casa, mas quando você vai fazer para alguém, você pega o mais barato. Tem que ter excelência em tudo aquilo que você vai fazer. Você honra o seu patrão, cumpre o horário, porque ele paga o teu salário. Mas você não honra a Deus e não cumpre o horário, e Ele que te dá a vida e força para trabalhar. Querido, você gasta tempo com os teus filhos, você gasta tempo com o seu entretenimento, você gasta tempo com coisas que trazem alegria para o teu coração. E eu te pergunto, quanto tempo você gasta com o Senhor? Você vira madrugada assistindo um episódio, 2, 3, 4, 3 horas da manhã, assistindo série, porque ainda sai de manhã cedinho para trabalhar, mas vai ler a Bíblia, dorme em cima da Bíblia, vai no culto, dorme em cima do culto, não consegue assistir uma live, porque já está assistindo mais 5 juntos, está assistindo um filme, vendo o que está passando na televisão. Como que Deus vai te abençoar? Como que as coisas vão fluir na tua vida, se você faz para a tua casa, mas não faz para a casa do Senhor? Prioriza a casa de Deus. E eu sei que vai ter aquele que fala assim, pastor, você está vivendo no tempo da lei, porque a casa lá era física, mas o Senhor agora não habita por templo feito
por mãos de homens, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Pois é, quanto que você gasta de trufa, de coxinha na semana, e você não dá de oferta para o Senhor? Você está enchendo o seu templo, está expandindo o seu templo, mas você não honra o Senhor com aquilo que Ele tem te dado. Seja recursos financeiros, seja tempo, seja excelência. Queridos, Zorobabel e Josué, eles estavam trabalhando para restaurar o templo. É momento de restaurarmos o templo do Senhor. Como é que você restaura? Para que serve o templo? O templo é um lugar da habitação e da manifestação da presença de Deus. Uma vez que o seu altar foi restaurado, você chegou na presença de Deus, você entregou sua vida para o Senhor, você se reconciliou com o Senhor. Agora começa a formatar a tua vida para uma vida de congregar, para uma vida de culto, para uma vida de comunhão com o Senhor. E não só busca satisfazer os prazeres da carne, porque Deus, Ele cuida de nós. E antes de voltar aqui para o templo, eu quero já dizer que a terceira coisa que precisa ser restaurada, primeiro o altar, segundo o templo, e o terceiro, os muros. Quem é o terceiro grupo que volta para Jerusalém? Quem lidera? Neemias. Neemias volta para fazer o quê? Restaurar os muros ao redor. O altar já está restaurado, o templo está restaurado. O que precisa fazer agora? Proteger a cidade, proteger tudo isso, porque podem vir inimigos, e os inimigos virão. Queridos, ninguém liga para você. Vou dizer uma coisa. Quando você estava nas drogas, quando você estava no pecado, quando você estava na depressão, quem é que foi te buscar na tua casa? Quem que pregou o evangelho para você? Com certeza foi um crente, foi alguém da igreja que foi lá falar para você. Não foi? Foi. Foi alguém que te pregou o evangelho. Quando ninguém queria, alguém foi lá e te chamou, porque Deus nos amou primeiro. Mas aí depois você vem para a presença de Deus, você já está restaurado, o altar já foi restaurado, o templo já habita a presença de Deus. E sabe o que acontece nessa hora? Nessa hora chegam os invejosos, nessa hora chegam os opositores da obra de Deus, chegam aqueles que vêm trazer discórdia, vêm trazer divisão, vêm trazer contenda. E aí é nessa hora que se levantam os Sanbalaques e Tobias, porque eles veem que a obra que Deus está fazendo é grande, então eles vêm para tirar a sua atenção, eles vêm para se distrair. E olha o pensamento daqueles que são invejosos e opositores da obra de Deus. Eu vou ler o texto para você em Neemias, no capítulo 4. Neemias vem com recursos, Neemias vem com o povo trabalhador, Neemias está determinado a reconstruir os muros dentro de um prazo determinado. Mas lá no capítulo 4 do livro de Neemias, diz assim: quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. Sanbalaque e Tobias. E eu não vou falar que esses são o diabo, que é o inimigo. Não, são pessoas que não suportam ver as coisas darem certo na vida dos outros e elas não ter paz em si mesmas. Sanbalaque e Tobias, eles viram, e eles diz aqui que eles ficaram, como diz o texto aqui, eles ficaram furiosos. Não é só o diabo que fica furioso com o processo de Deus na sua vida, não. Mas tem pessoas, irmãos, que não suportam ver Deus mover na sua vida. E eles também ficam furiosos. E sabe como é que eles fazem? Eles começam a ridicularizar. Quantas pessoas começam a caminhar com Cristo? Começam a se fortalecer na presença do Senhor. E aí começam a ouvir as ofensas. Ah, mas agora é o crentinho, agora é a crentinha, naquela igrejinha, naquele lá estão te roubando, naquele que estão fazendo, estão te enganando, que está não sei o que tem. Porque são pessoas que estão furiosas em ver o mover de Deus na sua vida. E eles vêm num momento estratégico. Porque se alguém que tem os muros de proteção da sua vida totalmente reconstruídos, se ele tem a proteção toda reconstruída, ninguém consegue tirar ele de dentro da presença de Deus. Por isso que os Sanbalaques e Tobias da vida, ele chega para aguçar o coração das pessoas quando elas estão num momento de reconstrução.
Porque uma vez que o muro está construído, aquela pessoa ela é corajosa, aquela pessoa está protegida e nada mais vai abalá-la. Então tem pessoas, irmãos, todos nós, quando começamos nosso processo de reconstrução com Cristo, vem aquele momento mais delicado de comunhão com Deus, de altar, tudo é lindo, tudo se resolve no altar, se chora no altar, se abraça no altar, se doa no altar, vive no altar. É aquele evangelho que alguns dizem que é o primeiro amor, que é aquele evangelho genuíno, aquele que queima o nosso coração, que a gente chora, que a gente deseja, que a gente ora, que a gente acorda de madrugada, a gente busca, a gente é contagiado pela presença, porque é a vida do altar. Já a vida do templo, já é uma vida onde a gente busca um pouco mais de maturidade, onde você tem que lidar com a presença de Deus nas situações adversas da vida, você já começa a crescer um pouquinho mais, mas a proteção é a blindagem do crente. E os invejosos, e os inimigos do reino de Deus, eles pegam as pessoas antes que o muro esteja completo, porque elas ainda estão fragilizadas. Porque como diz lá no livro de Neemias, ele não dá ouvidos a esses opositores, e ele fala ao povo, se armem, espada, lança numa mão, e a pá na outra. Enquanto você trabalha com uma mão, com a outra mão você está de guarda. Por mais que isso é lindo e maravilhoso, queridos, uma pessoa que ela está trabalhando com uma mão e se protegendo com a outra, ela ainda está vulnerável, mas ela está atenta. Agora, quando o muro todo está reconstruído, você vai ver a pessoa só de guarda, porque ela não precisa restaurar nada. Por isso eu quero te dizer, igreja, fique atento agora. Fique atento a qualquer comentário, a qualquer palavra. Volto a dizer, quando você estava na pior, quando você estava lá abandonado no pecado, quem é que chegou até você? Um filho de Deus, o povo de Deus, que te abraçou, te amou, te trouxe para perto. Depois que já está restaurado, depois que já está restaurando o templo, depois que já está levantando os muros, chegam Sambalacos e Tobias para tirar você do propósito de Deus para a sua vida. O Senhor, Ele vai pesar a mão sobre esses, mas sobre você, Ele te guarda e te protege nessa noite. Não se acovarde, não volte atrás, porque quem caminha com Cristo é corajoso. Aleluia. Então, quando Zorobabel e Josué estavam ali reconstruindo o templo, Deus usa Ageu para dar uma palavra, que eu quero dar essa palavra para você também, lá em Ageu no capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim, Ageu capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim, coragem, Zorobabel, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos, esta é a aliança que fiz com você quando vocês saíram do Egito, meu espírito está entre vocês, não tenham medo. E eu lembro novamente Paulo falando a Timóteo, não tenha medo, porque Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Senhor está reforçando essa palavra para nós nessa noite, dizendo, não tenha medo, coragem, é hora de reconstruir, é hora de ficar de guarda, é hora de ficar firme. A nossa fé não pode ser abalada. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está entre nós. A única diferença do que Ageu diz para ali, Zorobabel, para Josué, é que ele diz, meu espírito está entre vocês. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, o espírito está em você. Porque naquele momento, o templo, o altar, onde Deus se manifestava, era fora. Hoje, ele se manifesta dentro de nós. A restauração hoje é dentro de nós. Deus, Ele quer restaurar suas emoções, Deus quer restaurar a sua fé, Deus quer restaurar a sua saúde, Deus quer restaurar o seu psicológico. Para isso, tenha coragem. Para isso, o Espírito de Deus, Ele está, Ele habita em você. Não importa quantos sejam os opositores, Deus, Ele se manifesta. E o Senhor, Ele já está fazendo isso na sua vida.
precisamos ter coragem para romper. E nós temos então, em Ageu, a palavra que muitos usam para dizer o seguinte, e usam de maneira errada. Pessoas dizem assim, existe, irmãos, uma diferença entre restauração e pegar algo novo. Algumas pessoas que se divorciaram e elas casam novamente. E elas dizem assim por inocência, não quero ofender quem faz isso. Fala assim, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Dizendo que aquele relacionamento que ficou, passou. Mas agora eu vivo um novo relacionamento e esse vai ser melhor. Não, isso não é restauração. O templo, o altar e os muros, eles foram reconstruídos em cima do mesmo que tinha sido destruído. E isso é restauração. Deus ele vai restaurar você, Deus ele vai renovar a tua vida. Talvez você fale assim, mas já estou velho. Talvez já estou cansado, eu já estou passado. Não, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O Senhor ele vai te abençoar. Sim, pode ser que você não vai ter mais um relacionamento com a mesma pessoa, ok. Mas a tua vida é a mesma. E a tua vida tem que ser restaurada. E para encerrarmos, nós precisamos ter coragem. Porque talvez você está pensando assim, mas está falando de restaurar, está falando de reconquistar, mas a minha vida está tudo ok, está tudo bem, está dentro dos conformes. Mas eu vou dizer para você, talvez você não tenha que reconstruir, mas você precisa romper. E eu vou ler um texto conhecido, que está lá em Mateus, no capítulo 14. Texto muito conhecido, quando os apóstolos estão no barco, e vem a tempestade, e eles temem a tempestade. E quando eles olham e veem andando sobre as águas, algo que eles identificam como se fosse um fantasma. E o texto de Mateus, no capítulo 14, 26, diz assim, quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. E daqueles todos que ouviram, a palavra de coragem, para eles serviu para eles não terem medo. Mas para Pedro, ele entendeu não apenas que Jesus, ele dizendo, tenha coragem, não só servia para ele vencer o medo, mas também como servia para ele romper com o sobrenatural. A coragem que eu estou dizendo para você hoje, não é só para acalmar teu coração, não é só para você não ficar com medo, mas o que eu estou dizendo é que Deus ele tem coragem para nós, para a gente romper com coisas naturais e alcançar coisas sobrenaturais. Pedro, ele creu naquela palavra. E eu vou dizer uma coisa para você. Talvez se tivesse alguém que não tivesse medo naquele lugar, era Pedro. Porque Pedro era destemido. Agora, talvez todos ali com medo, quando Jesus falou assim, olha, tenham coragem, o coração deles acalmou. Mas o coração de Pedro não só acalmou, ele entendeu, eu posso fazer a mesma coisa que Jesus está fazendo. Por isso que quando lá em Atos as pessoas viram eles pregando, e falaram assim, este verdadeiramente andou com Cristo. Porque andar com Cristo não é só andar em lugar seguro, andar com Cristo também é andar sobre as águas. Nós queremos caminhar com Cristo quando o chão está firme. Tem gente que está na igreja, quando está tudo desmoronando em volta, mas lá na presença de Deus está tranquilo. Aí quando as coisas atrás começam a voltar ao normal, eles falam, dá para pisar lá no chão, então agora eu vou sair daqui, e abandona a presença do Senhor. Eu vou dizer para você, venceremos esse vírus. Nós vamos retomar a vida, nós vamos retomar, vamos cuidar da nossa família, vamos conquistar, mas nós não vamos abandonar a fé ao Senhor, porque eu quero te convidar a você ter coragem agora. Quando não tiver mais perigo de sair na rua é normal. Mas eu quero ver você ter coragem agora. Não estou incentivando, dizendo que tem que fazer. Temos que ser prudentes. Mas também nós temos que ser corajosos e caminhar em fé com Cristo.
Não fique chorando dentro de casa com medo, achando que a morte vai te alcançar. A morte não tem poder sobre nós. Que venha, nós somos eternos. Nós somos imortais. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, ele estava para morrer. Eu falo assim, ei Timóteo, o Espírito de Deus, Jesus Cristo, nos deu a imortalidade, não precisa ter medo da morte. Eu quero dizer para você, tenha coragem. Tenha coragem, não só para vencer o medo, mas para romper com o extraordinário. O Senhor na tempestade, Ele está também. O Senhor, Ele se manifesta. Sabe, ontem nós aprendemos muito sobre alma. Eu quero dizer para você, o inimigo da nossa alma, diz a palavra, é o diabo. Mas o inimigo da fé é o medo. O inimigo da nossa alma, o que afeta as nossas emoções, o que nos desestabiliza, Satanás, ele é terrível. Mas o medo é o que abala a nossa fé. E se perdermos a nossa fé, não nos resta mais nada. Por isso que nós vamos orar nessa noite. E eu creio que o espírito que não é um espírito de covardia, mas ele é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Ele vai invadir o seu coração nesse momento. Enquanto nós oramos, enquanto nós adoramos o Senhor, enquanto nós encerramos este culto nesta noite, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo que se manifesta na sua palavra, ele se fará presente na tua vida agora. E eu quero até te convidar, você que está na sua casa, não sei se você pode fazer isso. Você se coloque de pé. E eu vou te dizer duas coisas. Se coloque de pé e se coloque de fé. Se levante, não levante só fisicamente. Se coloque de pé agora em espírito, né? E põe, e tira, sabe, aquela cabeça baixa, aquela semblante caído, não, se levante, seja corajoso. Você já viu alguém corajoso diante de uma situação? A postura dele é diferente. Por isso que eu declaro sobre a tua vida hoje, que o Espírito de Deus, ele vai renovar a tua coragem. Porque quem caminha com Cristo é corajoso. Quem caminha com Cristo é prudente, mas não é medroso. Quem caminha com Cristo, ele pede, ora, busca confirmação, mas ele não é covarde. E esta igreja, a Igreja Multiforme, não é uma igreja covarde. Nós continuamos fazendo a obra, nós continuamos fazendo a vontade de Deus. Nós continuamos orando pela tua vida. Nós continuamos sonhando com o que está por vir. Por isso, enquanto nós adoramos, nós cantamos um cântico aqui. Eu quero que você creia que o Senhor, ele está agora na sua casa, na sua sala, no seu quarto, no seu carro, onde quer que você esteja, aqui na presença dos irmãos que estão conosco aqui fazendo a transmissão. Deus, ele está aqui. Deus, ele está neste lugar. Deus está aqui nesse lugar. Tu me cercas com uma canção. Que o Senhor possa trazer o renovo no teu coração. Pros meus inimigos. Tenha coragem. Não tenho que temer. Seja corajoso, o Senhor está. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Senhor, reforça isso no espírito de cada um agora, Senhor. Filho de Deus. Nós não voltaremos atrás, Senhor. Desde o ventre. Fomos escolhidos e chamados por Ti, Senhor. Fui chamado pelo amor.
Restaura o altar, Senhor, o templo, Senhor. Eu nasci Os muros, ó de Senhor. novo em tua Prepara-nos, ó Senhor. família. O teu sangue flui em mim. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Quem caminha com Cristo é corajoso, é ousado. Eu sou filho de Deus. Abriste o mar, pude passar por ele. Tu és poderoso, Senhor. E os meus medos se afogaram. Fui resgatado e hoje posso cantar que sou filho de Deus. Abriste o mar, pude passar por ele. E os meus medos se afogaram. Fui resgatado e hoje posso cantar que sou filho de Deus. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. E eu oro agora, Senhor, pela vida de cada um desses, o Senhor, que estão conosco. Eu declaro agora espírito de poder. Enche agora de coragem, Senhor, os teus filhos. Espírito de amor. Traz o conforto, Senhor, sobre cada coração. E espírito de equilíbrio, Senhor. Traz segurança, Senhor, e força para cada um daqueles que estão, Senhor, nesse momento, Senhor. Porque em Ti, Senhor, somos fortalecidos, ó Senhor. Não importa quão terrível é essa tempestade, mas nós olhamos e vemos o Senhor vindo em nossa direção. E a Tua palavra para nós essa noite é: não temas, tenham coragem, porque eu estou com vocês. Senhor, que nós venhamos caminhar, ó Senhor, na direção da Tua voz. Que nós venhamos, ó Pai, mesmo que nós tenhamos que caminhar por aquilo que parece ser impossível, Senhor. Que nós venhamos caminhar contigo, Jesus. Porque Tu foi corajoso para andar sobre as águas, porque o Senhor era poderoso e nós cremos que no Teu poder nós também conseguimos, ó Senhor. E a pergunta de Pedro era: Senhor, eu posso ir contigo? E Jesus disse: se creres. E eu creio nessa noite, Senhor, que posso. E eu creio que como igreja nós podemos. E eu creio que como povo nós podemos romper, ó Senhor. Eu creio que nós venceremos, ó Senhor. Mesmo, Senhor, que o inimigo chegue próximo, mas nós já estamos acostumados com afronta, Senhor. O Senhor nos preparou para a afronta. O Senhor disse que prepararia uma mesa, um banquete diante dos nossos inimigos. Nós estamos seguros contigo, Deus. Aleluia. Mas o Senhor permanece para sempre. Aleluia. Teu nome imutável é. Confiamos em Ti, Jesus. O inferno não prevalecerá.
A morte não tem poder sobre nós. E nada irá me impedir. Aleluia. Eu te adorarei. Porque somos eternos e em Cristo somos imortais. Muralhas vão estremecer. Porque a tua presença é poderosa, Senhor. Cadeias irão se romper. Aleluia. Enquanto adoramos. Estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, Senhor. Vitorioso é. Aleluia. Na tempestade está. Jesus está conosco. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Todos Teu passam. trono acima está. Teu nome imutável é. Senhor é o mesmo. Encoraja agora, Senhor. Espírito de poder, Espírito de amor, Espírito de equilíbrio, enche os corações. Tu és poderoso, Senhor. Impetuoso, poderoso. Obrigado, Senhor. Grandioso. Obrigado, Senhor. és, que vem ao céu. Nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és, como um Aleluia. trovão, impetuoso, poderoso és, Tu és poderoso, Senhor. grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Está conosco, Senhor, nessa tempestade, Teu Deus. nome Obrigado, Jesus. infalível é. Obrigado, Os Jesus. reinos vêm e vão, teu trono acima está. Assim são com as pragas, com as enfermidades, ó Senhor. Mas o teu nome permanece para sempre. Aleluia. Aleluia. Seja encorajado, meu irmão. Seja encorajado, minha irmã. Seja encorajado, porque o Espírito de Deus está conosco. O Espírito de Deus está em nós. Seja prudente, cuide-se, faça a sua parte, mas não tenha medo, porque Deus é aquele que nos guarda. E a palavra diz o seguinte: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Cuide para restaurar o teu altar. Priorize a casa do Senhor, priorize a habitação de Deus, seja a casa, a igreja, seja a casa, a tua vida. E fique atento, levante muros de proteção, seja espiritual. Jesus, Ele está voltando. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia. O que sabemos que está próximo e ansiamos pela sua volta. Então, gere expectativa no seu coração da vinda do Senhor. E eu quero orar abençoando a sua vida para encerrarmos esse culto. Enquanto eu oro, você escuta essa oração e deixa essa palavra cair no teu coração, no teu espírito. E à medida com que você vai recebendo isso para você, você vai dizendo amém. Você pode dizer amém, você pode digitar amém, você pode declarar: Deus é bom, eu creio nessa palavra, eu tomo posse dessa palavra. Senhor, eu oro pela tua igreja agora, por todos nós, ó Senhor. Embora nós vivemos um tempo tão de tribulação, ó Senhor, onde nós temos visto pessoas próximas ao Senhor sofrendo e perecendo, Senhor. Nessa hora, Senhor, que o medo vem,
E o medo é um instrumento do maligno, Senhor, para destruir a nossa fé. Mas nós vemos, mesmo que no início nós vemos meio que ainda sem definir muito o que é. E alguns acham que pode até ser um fantasma. Mas à medida que nós fixamos os olhos em Ti, Jesus, nós percebemos que é o Senhor. E o Senhor está conosco, Senhor. Não importa a tempestade, Senhor, não importa qual seja a tribulação. O Senhor vem em nossa direção e fala: tenha coragem, porque eu estou contigo. O Senhor é contigo agora. Você diga amém, eu creio, eu recebo isso. E o Senhor, Ele diz para você: tenha coragem. E talvez essa palavra agora para a tua vida, tenha coragem, seja apenas não ter medo. Mas ela vai além. A palavra de Jesus para nós hoje não é só para não ter medo, mas é o seguinte: você pode sair desse barco e você pode experimentar o sobrenatural. Você pode romper com coisas que você acha que não conseguiria antes, porque Jesus está contigo. Jesus, é nessa fé que eu oro, abençoando a tua igreja, o teu povo, Senhor. Sejam eles, ó Pai, restaurados, e que eles possam romper em fé, ó Senhor. Que eles possam alcançar o extraordinário, Senhor. Sabendo, Pai, que eles são eternos, e sabendo, Senhor, que eles são imortais. Nós somos imortais, porque o Senhor Jesus venceu a morte. Senhor, capacita-nos essa semana, para que o temor, o terror não chegue até nós. Que nós não venhamos ser paralisados pelo medo, mas nós venhamos romper em coragem contigo, Senhor. Para a glória do seu santo nome, Senhor. Pai, que agora eu peço que o Senhor, no espírito de poder, possa trazer a cura e a restauração para o físico, Senhor. O Senhor manifesta agora, através dessa oração, quem tem sofrido no corpo, em dores, ó Senhor, manifesta a tua cura agora, Senhor. Tira todos os sintomas agora, eu peço em nome de Jesus, ó Senhor. E que essa pessoa possa sentir no seu corpo, Senhor, o agir poderoso do Senhor, ó Pai, no nome de Jesus. Senhor, aquele que tem sentido, Senhor, abandonado, magoado, triste, eu peço agora, espírito de amor, invada o coração. E que essa pessoa se sinta abraçada agora, se sinta amada agora pela presença poderosa de Jesus. Senhor, coloca fora agora, Senhor, todo desejo de morte. Jesus, toda depressão, toda angústia. Senhor, agora no nome de Jesus, com o teu poder, ó Espírito de amor, invada agora os corações e as casas, os lares agora no nome de Jesus. E Espírito de equilíbrio, eu declaro agora sobre a vida desses que me ouvem, Senhor. Vai colocando cada coisa no lugar. Tira a ansiedade e traz o equilíbrio, Senhor. Tira a raiva e traz a mansidão. Tira o desespero e traz a paz agora. Eu declaro no nome de Jesus. Porque o Espírito Santo que nos orienta, que traz o equilíbrio para as nossas almas, que Ele possa gerar também essa restauração nessa noite. Eu oro declarando no nome de Jesus. Eu te despeço para uma semana abençoada na presença do Senhor. E eu declaro sobre a tua vida que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e até que o Senhor venha. E todos nós dizemos amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe tua vida. Que você comece essa semana alegre, feliz e com coragem, porque quem caminha com Cristo é corajoso. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Que o Senhor te dê uma semana tremenda. Se você precisar de oração, até mesmo se você quiser uma visita, mesmo que a gente faça isso à distância, do carro, não tem problema. Entre em contato comigo, com a pastora, entre em contato com os diáconos. Se você tem uma doação para entregar, nos avise, nós vamos buscar. Se você precisa de uma doação, de um alimento, de qualquer ajuda, nos avise que nós vamos te socorrer, nós vamos te ajudar. Amém? Se você precisar de algo, entre em contato conosco. Quarta-feira nós temos transmissão do nosso culto aqui, uma palavra abençoada para a tua vida. Sábado nós temos transmissão, né, também às 20 horas. Quarta às 20, sábado às 20 e domingo às 19 horas. Amém? Deus abençoe você. Manda um abraço aí para o irmão, dê graça e paz, chama ele aí no chat, chama ele no WhatsApp, chama ele no Message,
Dá uma palavra. Se Deus colocou no teu coração uma palavra para alguém, chama essa pessoa e fala assim, essa palavra é para você. E declara sobre a vida dele. Amém? Ore por nós, pastores. Ora pela equipe de obreiros e líderes da igreja. E que o Senhor nos fortaleça, porque nós somos corajosos. Amém? Deus abençoe. Amamos a todos vocês. Tenham uma semana abençoada. Um grande abraço. No amor de Deus. Amém? Deus abençoe.